Encontraram o padrão dos números primos. E agora? Será que a criptografia foi quebrada? Um pouquinho polêmica, eu sei, mas foi essa forma que eu divulguei o meu trabalho, para que cause interesse aí do pessoal ver. Desculpa um pouquinho o nervosismo, pessoal, mas realmente dá aí a respeito de um assunto desse. Mas vamos lá. Eu apresentei esse trabalho, né? Coloquei ele aí disponível em alguns sites e fiz a divulgação pelo Facebook com esse tema citado. E algumas pessoas aí questionaram: será que quebrou mesmo? O que é criptografia? O que é os números primos? Eu vou dar uma breve introdução para quem não sabe. Os números primos, eles são usados hoje em dia na criptografia. O que é a criptografia? No WhatsApp, lá na sua conta de banco, não assustem, gente, calma. Isso é uma senha lá gerada que é usada um padrão não, né? É usada uma senha com esses números primos. Então, e aí? Se encontrou o padrão, a criptografia foi quebrada? Segurem até o final do vídeo, eu vou estar explicando para vocês. Algumas pessoas leram, não entenderam, outras não leram, questionaram. Eu assumo que eu não me expressei tão bem assim lá no texto, até para conversar aqui, às vezes eu posso deixar passar algo. Mas assim, eu coloquei lá de uma forma assim, como revisão ainda. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, essa ainda é a primeira versão, ela ainda está sujeita à edição. Então, algumas pessoas perguntam, né, mas então você se precipitou a colocar? Não, porque o padrão foi encontrado. Eu até vou contar um pouquinho a respeito da minha indignação para vocês. Acredito que não só aqui no Brasil, né, mas vou falar pelo fato de eu morar aqui, é a dificuldade que a gente tem tanto para adquirir, tanto para transmitir conhecimento científico. Eu tive muita dificuldade para conseguir pessoas que apoiassem, que me ajudassem com o trabalho em si. Para quem ainda não conhece, esse é o canal Paradigma, Quebrando Paradigmas. Tem alguns vídeos anteriores aí. Fiquei um tempinho sem publicar, porque eu estava tentando encontrar alguém para me ajudar. Se quem vê os vídeos anteriores vai ver que eu sempre tive a procura disso. Infelizmente não apareceu ninguém, poucas pessoas acompanharam, viram, ninguém perguntou nada, questionou nada. E eu dei andamento ao meu trabalho. Algumas pessoas falam: mas e aí, por que você não pega 1 milhão lá, do maior número primo? Pessoal, essa forma que eu vou mostrar, esse procedimento, ele dá ali a linha da hipótese de rima. Seria a linha dos números triviais, os zeros triviais de rima. Então o Riemann também dá lá o seu 1 milhão, lá no site, lá tal. Esqueci o nome do site, eu vou estar lembrando. Que é um site aí de uma instituição que ela está pagando aí uns prêmios para quem acertarem aí um dos 7 problemas do milênio. Então, fui atrás disso aí também para tentar colocar. Eu ainda não fiz uma formulinha bonitinha ali, mas está formulado no Excel. Só que eu fui atrás para publicar lá, tem que ter uma publicação numa revista, isso daí vai um rio de dinheiro, vamos dizer assim, é um círculo fechado ali de informações que adquirem pagando e transmite pagando. Não tenho 10 mil reais para estar colocando ali, esperar, 2 anos, 1 ano, e às vezes por alguma coisinha ali eles acabam questionando, reprovando o trabalho, tem que pagar tudo de novo. Então eu achei 2 formas gratuitas aí. Até peço desculpas pelo nervosismo, não lembro o nome do site. Vou estar fazendo outro vídeo aí explicando a respeito disso para vocês aprenderem, e nesses 2 sites aí. Até embaixo da descrição eu vou estar deixando, porque até meu trabalho está lá para vocês estarem acompanhando pessoalmente. Em seguida eu vou apresentar um pouquinho dele, tá, pessoal? Só quero falar a respeito disso primeiro. Vou tentar explicar de onde surgiu tudo. Você estava procurando os números primos? Não, eu não estava
atrás de resolver problema nenhum, atrás de milhão nenhum. Eu simplesmente estava fazendo um trabalho de surgimento numérico, de formas geométricas, e eu desenvolvi uma matriz, que eu nomeei de matriz eletromagnética, e simplesmente os números primos estavam lá, organizadinhos, padronizadinhos. Em uma sequência eu consegui tabelar isso aí no Excel, consegui formular, e realmente é um padrão. Algumas pessoas podem questionar, mas dá com todos os números? Não dá. Pessoal, eu testei até onde o Excel descia lá, travando as páginas, e até onde eu consegui avaliar é um padrão, bate tudo ali certinho, nas 4 linhas, as eliminações, só que ainda as eliminações é dos números que não são primos dessas 4 linhas. Os números primos ainda tem um pequeno cálculo ainda que tem que ser feito em cima deles. Por isso ainda adianto já, não, a criptografia não foi quebrada, pelo menos não ainda, até a gente entender aí essa matriz certinha. Então assim, vai facilitar a encontrar esses números. Então o número lá de tantas casas decimal, por que você não achou? Porque ainda precisa um poder computacional muito grande. Não vai ser eu aqui com esse notebook que vou encontrar um número lá que às vezes vai travar meu Excel e não vai achar. Então é por isso. Agora, a respeito da hipótese de rima, acredito que sim. É essa linha aqui dos zeros triviais. É a linha, 4 linhas que os números primos seguem. Estão todos ali. As eliminações estão todas ali. Bom, acredito que eu já falei o suficiente. Minha indignação era mais a respeito disso, né? Pela dificuldade. Eu já tenho quase um ano que eu estou... Os números primos em si tem na casa de uns 3 meses que eu consegui identificar eles ali. Mas o meu trabalho já tem há mais de um ano, que já tem boa parte dele pronta. Tento divulgar, tento expor para ganhar feedback, para ganhar pessoas para ajudar, né? Para ver. Simplesmente isso, que eu acredito que é um passo para a evolução aí. Então, o trabalho, voltando a respeito dele, né, ele está um pouquinho assim, bem picado. Ele ficou, de certa forma, um pouco extenso, próximo a 20 páginas, 19 páginas. Mas assim, eu tentei colocar as partes principais, que alguns pontos eu falhei na informação, vou tentar melhorar um pouquinho agora, vou melhorar lá depois também, como eu disse, tem a opção lá de fazer minha edição ainda. Preciso até do apoio de vocês, porque assim, é mais dos números primos em si, é mais para comprovar algo que eu acredito ser ainda maior, mais benéfico para a gente, que é essa matriz. Tem umas coisas bem interessantes lá. Hoje, então, eu vou falar mais a respeito dos números primos. Essa outra parte a gente volta a falar futuramente, se surgirem mais dúvidas para vocês. Mostrar um pouquinho ali dos números primos na matriz e os números primos e os seus padrões, né, no Excel. Então, vamos lá. Bom, então voltamos, pessoal, aqui com o trabalho. Eu vou estar abrindo ele nos 2 locais que eu publiquei. Até havia me desculpado aí por não ter lembrado o nome. Então aqui, o primeiro lugar que permitiu eu estar publicando foi nesse site, que é o osf.io. Ele, no caso, é .org também. Você jogar lá no Google, você vai achar. Mas eu vou estar deixando o link aí abaixo na descrição, tanto desse, tanto aqui do jornal Tribuna, que também publicou aqui o meu artigo. É um trabalho ainda, né? Não posso estar considerando ainda como artigo. Ainda não foi submetido aos pares, né? Aí para estar oficializando, mas acredito eu que aqui me dá uma certa proteção. É o que eu tive na mão, né, pessoal? As demais situações é tudo gastos absurdos, então agradeço aí. Então aqui
pelo Jornal da Tribuna, vocês vão estar descendo, vai estar aqui, né? A publicação, no caso, foi feita em inglês, que lá no site, primeiro site que eu publiquei é um site americano, mas se vocês jogarem no Google Tradutor vai sair tudo certinho. Algumas pessoas estão pedindo para eu jogar o PDF em português. Pessoal, por favor, entrem no site, quem tiver curiosidade aí, querer ver, um dos dois sites. Podem estar olhando nos dois, mas eu dou preferência aqui, ele tem uma computação melhor das visualizações, os gráficos, um acompanhamento aí que eu consigo. Vocês podem estar deixando suas contribuições, seus comentários, sugestões, e fica mais fácil para eu acompanhar. Mas bom, aqui depois eu mostro certinho, vamos ao que interessa. Então, das duas formas, né? Aqui no Jornal da Tribuna, você vai clicar aqui no PDF, já vai abaixar aqui para vocês ir acompanhando. Então, tá aqui todo o trabalho. E aqui também, no caso, o link de vocês aí no direto. Se vocês quererem baixar também dá a condição. Vocês veem a mesma coisa, vai fazer aqui. Mas para vocês com o link já vai direto nessa página aqui. Então, vou acompanhar por aqui, que fez o download já pelo PowerPoint não, né? O PDF já certinho, a página maior é mais fácil para vocês acompanharem. Eu queria diminuir a página aqui, mas eu sou um pouquinho ignorante aqui com o computador. Até que gostaria de estar fazendo esse vídeo, fazendo compartilhamento de tela. Eu vou estar devendo aí para vocês. Uma próxima, quem sabe aí eu dou uma pesquisada certinho. Então, a introdução aqui, como eu disse, eu vou estar focando mais da onde saiu o padrão e alguns detalhes sobre ele. Então, vou passar aqui até chegar a matriz. Pessoal, quem for usar os gráficos aí, alguma coisa para dar continuidade ao trabalho, só peço aí, ó, não tirar a autoridade não, tá? Manter a minha autoridade para poder valer a pena aí, eu dar continuidade ao trabalho, saber que tá no rumo certo. Então aqui, essa é a matriz eletromagnética. Ela foi baseada aí no padrão dos cálculos Fibonacci, que resume todos os números a um dígito. Um exemplo aí, o número 12. Você soma o dígito 1 com o 2 para resumir a um dígito que seria 3. Então, seguindo esse mesmo padrão, mas com algumas ordens aí do mapa de multiplicação de Tesla, vocês vão passar o trabalho aí, vocês podem acompanhar com mais calma. E também o gráfico de partículas do Albert Einstein. Sei que parece ser um pouquinho precipitado falar sobre esses nomes, né? Mas foram as referências que eu consegui achar para conseguir completar esse gráfico aqui. Então, onde estão os números primos? Vou tentar dar um zoom aqui. Pessoal, se vocês verem aqui, ó, as 4 linhas que eu comento, é aqui, ó. Então essa linha eu vou tentar aqui colocar com lápis, que eu acho que vai ficar melhor. Então, ó, linha do 11 seria isso aqui, pegando aqui, ó, retinho. Tá vendo? A linha do 1 é essa aqui. A linha do 5 vem para cá. E depois a linha do 7 que vem para cá. Só que as linhas, elas se continuam. Então aqui, ó, aqui a gente vai ter a continuação da linha do
Opa, desculpa, aqui é o próprio 11. Aqui do lado, ó, a continuação da linha do 11. Aqui, ó, essa outra aqui seria a continuação da linha do 1. E aqui embaixo segue o mesmo padrão. Então, deixa eu identificar aqui. Bom, aqui tô um pouquinho sem óculos, pessoal, um pouquinho cego, mas tem aqui as duas linhas, vocês vão estar olhando aí, vai seguir a continuação dos números primos. Então foi a partir daqui, desculpa pessoal, foi a partir desse gráfico. Os outros aqui, todos seguem um padrão bem interessante, pessoal. Vou estar fazendo aí um trabalho só a respeito disso, um outro vídeo também. Então é mais para mostrar aqui as linhas, como surgiu aí, como identifiquei esse padrão dos primos. Então descendo aqui, ó, aqui a gente já tem nossa primeira sequência. Opa, deixa eu tentar aqui, ó. Então lá como que funciona aquele padrão. Então a gente tem os iniciais. Eu até preciso mudar a nomenclatura, que eu coloquei aqui o 1 como primo primário também. Só que na verdade o número 1 ele surge como primo, só que ao mesmo tempo ele se elimina. Então ele é um que ele inicia, só que ele mesmo se elimina. Depois eu vou mostrar por quê. Então, tendo aqui os primários 1, 5, 7 e 11, o que a gente tem que fazer? Somar 12 com eles e o resultado e continuando somando com 12. Então aqui, né, os exemplos iniciais, 1 com 12, 13, 13 com 12, 25, 25 com 12, 37, 5 com 12, 17, 17 com 12, 29 e assim por diante, indo para o infinito, gente, sempre somando com 12. Então essa aqui seria a linha dos zeros triviais. Todos os primos vão estar dentro dessas 4 linhas, sem exceção. Sem exceção não, né? Que a gente tem o 2 e o 3, que é uma outra história. Vai ficar para uma outra hora a explicação. Então, tirando o 2 e o 3, todos os demais primos vão seguir essas 4 linhas. Aqui eu já joguei uma outra forma de encontrar essas mesmas 4 linhas e também as quatro linhas já aqui no Excel. Então aqui, nesse padrão, a gente vai encontrar todos os números inteiros, que seria nessa linha aqui, a gente está tirando a raiz quadrada da linha 1. A gente pega só a linha do 1, vai somando com 12, os resultados a gente vai tirando a raiz quadrada. Então, todos os números inteiros que dão aqui vão ser essa mesma sequência aqui da linha 1, 5, 7 e 11. Então, aqui como exemplo, ó, eu deixei, vocês vão ver aqui o número 1 inteiro, vou descer na barra. Vocês vão acompanhando. 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Você vai continuando ao infinito, tudo mesmo padrão, gente. Então aqui, ó, voltando lá, então a gente tem ali, ó, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19. E essa linha vai tendendo. Aí aqui dessa outra forma, a gente tem o mesmo esquema, né? A gente vai fazendo a somatória das células, sempre com 12, sempre puxando o resultado, somando com 12. Então aqui em vermelho eu já deixei já marcados os números primos mesmo, já selecionei eles, de acordo com a tabelinha aí que você puxa na internet. Aí eu vim comparando. Só que vocês verem, vou estar descendo aqui para uma outra tabela. Eu até vou estar abrindo aqui para vocês direto o Excel.
Os números estão um pouquinho menor, mas acredito que vai dar para vocês verem sim. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá ótimo. Então vamos subir. Bom, aqui na verdade tá aquelas mesmas 4 linhas. Vamos voltar para essa planilha aqui mesmo. Aqui, ó, já tem algumas eliminações. Então, no caso, ó, aqui é o que eu tinha comentado, né? Eu marquei um como primo, mas na verdade ele se auto-elimina. O que é essa eliminação, pessoal? Todos os números primos, quando eles podem, o resultado deles elevado a um deles, então vamos por aí, vamos puxar aqui. Aqui, ó. Vou deixar aqui que a gente pega pelo menos dois aqui para vocês verem. Então aqui, vamos pegar, no caso dos 5, pessoal, a gente vai ver um outro padrãozinho depois. Os primos não terminam com 5, não podem terminar com 5. Por isso que o dos 5, tudo que tiver 5 no final, você já considera que não é primo. Então a gente vai pegar um outro aqui, o 17. Então, o que a gente vai fazer com 17? Vai elevar ele primeiro a 2, pode elevar ele a 3, pode elevar ele a 5. Na verdade, a primeira elevação dele já auto-elimina toda a sequência seguinte. Então, tipo assim, eu vou levar o número 17 aqui a 2. Esse aqui tá a 2 mesmo, vamos conferir. É isso mesmo, né? Elevado a 2. Então, a gente está elevando 17 a 2, dá 289. Então, todo o resultado a partir do 17 elevado a 2 já não é número primo. E detalhe, todos esses resultados vai estar nas 4 linhas aqui dos zeros triviais. Então, todos esses resultados batem na linha e todos eles são eliminações dos números primos. Então aqui, se a gente elevar aqui esse no resultado aqui a 2 também, vai ser eliminação. Elevar ele a 3 vai ser eliminação, a 5. Então a gente sempre vai elevando aos números primos anteriores e vai gerando a eliminação dos números primos futuros, que estão nas 4 linhas. Então a gente já tem uma diminuição de cálculo só pela essa somatória de 12, que a gente já vai pulando e eliminando. A gente tem as eliminações pelos finais, que eu vou estar mostrando em seguida, e a gente tem essas eliminações por elevação. Tem alguns outros detalhes, mas por hora a gente vai ficar nesses. Então aqui vai descendo e, como eu disse, pessoal, eu fui puxando a tabela aqui até onde você aguentou. Peguei alguns no meio do caminho, não fui marcando tudo, que não tem nem como. Mas aqui, ó, foi até os 6 milhões e 800 e pouco. E pelo que eu pude analisar até aqui, vou continuar a tabela depois, dividir ela em outra página, mas tudo bateu. Então vamos voltar lá ao trabalho. Então aqui, dando continuidade. Bom, aqui, ó, seria as terminações. Então a gente tem as 4 colunas, né? Então o porquê aqui nesse caso aqui, eu encontrei esse padrão aqui e depois pesquisando específico eu fui ver, alguém tinha percebido esse padrão final, só que não explicaram o porquê, não sabe de onde sai. E eu vou estar mostrando aqui para vocês da onde saiu, porque todo número primo
termina com 1, 3, 7, 9. A gente tem lá, nas nossas linhas dos primos primários, exceção ao 1, né? Que auto se elimina, a gente tem o 1, o 5, o 7 e 11. Fazendo, aqui não vai ser bem o cálculo Fibonacci, mas é algo semelhante, a gente vai pegar o último dígito. Então, os últimos dígitos, no caso de números que tenha mais de uma casa, né? Nesses daqui de exemplo já tem só o 11 aqui, né? Os demais mas é independente, como todos eles vão terminar com o mesmo dígito. A gente vai somar com o último dígito aqui também do 12, que é o nosso padrãozinho lá do 12. Lembra? Somar sempre resultado com 12. Então, a gente pega aqui, ó, como exemplo, o 1, soma ele com o 2 do final do 12, dá 3, volta para o nosso 3. Então, a gente pega o 3 agora, soma ele com 2, vai para 7, vai para o nosso final 7. Depois a gente pega o 7, soma ele com 2, dá 9, vai para os nossos finais 9. Então, todos os primos, obrigatoriamente, tem que ter esses finais. O 11, a gente vai pegar o último, a gente vai pegar o 9, né? Somar com 2, dá 11. No caso do 11, a gente vai usar o último dígito, que é 1. Então, volta lá para o mesmo padrão, 1, 3, 7, 9. Então, obrigatoriamente, porque a somatória deles volta para... Bom, não sei falar os termos técnicos, não sou matemático, minha formação é em engenharia mecânica, mas é esse esquema aí. Por isso até que eu não consegui fazer aquelas formulinhas bonitinhas, mas aqui no Excel vocês veem que tá tudo formulado, tudo certinho. Então, obrigatoriamente, todos os primos com esses finais, o 5 já automaticamente já é eliminado. E aqui a gente tem as demais eliminações. Então, aqui é o que eu tinha comentado, né? O xi, que é o x inicial, né? Os primos iniciais, ou qual você for avaliar, você vai estar elevando eles aos primos anteriores, já vão estar sendo eliminados. Aqui tem alguns exemplos para vocês estarem seguindo. É o que eu vinha comentando lá na planilha do Excel sobre as eliminações. Aqui, gente, tem outro exemplo que eu coloquei aqui em cima as contas do 1 e do 5, feito manualmente, e aqui do 7 e o 11 já no Excel, com as eliminações. Aí, mesmo fazendo tudo isso, pessoal, nessa brincadeira aqui, já eliminou aí 1/3 das necessidades dos cálculos. Aí a gente vai ter a expressão já usada, né, que é dividir pelos primos anteriores, sabendo que um número só não é primo quando ele pode ser dividido por outro primo, por um número que seja primo. Isso aí já é sabido, né, no mundo científico, há pouco tempo também. Aí aqui também comprova esse mesmo padrão. E aqui a gente tem já no nosso PN, que seria a nossa chave. Então aqui a gente consegue gerar uma certa previsão para elas também. O porquê? A chave vai ser testada para saber se é um primo ou não. Nesse caso a gente sabe que não é. É um número par dividido por 2, já é eliminado. Mas é esse que é o teste feito. Então a gente vai fazer as divisões começando pelos primeiros primos. Isso só os que não baterem na eliminação futura, tá, gente? Que é um efeito cascata essa eliminação. Bom, pessoal, eu abri aqui o artigo original em português. Original assim, né? Antes da publicação. Que eu também não manjo do inglês, não. Lá foi mais no Google Tradutor mesmo. Então vamos aqui, ó. Eu tava me esquecendo aqui dos primos gêmeos. E ali eu fui falar do NP, eu fiquei meio perdido também com
escrito em inglês, eu vou estar voltando até lá. Então aqui os primos gêmeos, pessoal, são aqueles que têm no máximo diferença entre eles 2 dígitos. Então o que a gente pode concluir a respeito disso? O que a gente tem aqui, ó, deixa eu baixar um pouco, com diferença de 2 dígitos das 4 linhas. Então a gente tem, vamos, a setinha aqui dá pra ver legal? Não, vamos com o dedo aqui mesmo. Então a gente tem do 1 até o 5, a intervalo de 4 números, né? Seria o 5 menos o 1. Depois do 5 ao 7 a gente tem um intervalo de 2, que é a diferença que a gente precisa de 2 dígitos. Aqui do 7 para o 11 a gente tem 4. Então, sendo sabido já, né, que os números primos gêmeos têm essa diferença aí dos 2 dígitos, então a gente pode concluir que os primos gêmeos só podem estar nessas duas colunas, entre coluna 7 e coluna 5. Por quê? Vocês vão estar vendo, né, que todas... A gente chegar aqui no exemplo da tabela, a gente pode estar vendo aí como a gente tem o somatório de 12 em cada um deles, a diferença entre essas duas colunas também vão ser sempre 2. A gente vai descendo aqui. Mas isso aqui, pessoal, eu coloquei um intervalo pequeno para não ficar tão extenso assim só com as tabelas. Mas se vocês jogarem no Excel aí, vocês vão ver que não tem para onde correr, né? Então, beleza? Assim, o que muda é o que a respeito dos primos gêmeos? É que por conta do efeito cascata da parte de eliminações futuras, você vai tendo um distanciamento, não só entre os primos gêmeos, mas até os próprios primos, né? Porque você vai tendo um distanciamento maior aí entre eles, por conta das eliminações. Mas, como os conjuntos dos números primos, os próprios números primos são infinitos, e a gente tem a parte dos conjuntos deles também, que são infinitos, então as probabilidades aí de 2 números primos caírem entre as linhas 5 e 7 também são infinitas. Tudo infinito é igual a infinito. Então aqui, ó, que eu estava comentando aqui a respeito da projeção. Aqui a gente tem um outro encurtamento de cálculo também, no caso que seria um número sendo testado. Aqui eu usei como exemplo o número 210. Cadê ele? Ah, tá, isso aqui mesmo. Então a gente pega o número 210, divide pelo primeiro primo dele. No caso aqui, acho que pulou uma linha, né, aqui, ó. Então, o 210, o primeiro primo dele a ser dividido é o próprio 2. Então, vai dar os 105. A partir daí, a gente sabe que qualquer número divisível por ele vai ser abaixo desse primeiro resultado da divisão. Então, nesse caso aqui, 105. Uma outra forma de encurtar, a gente pega, em vez de vir dividindo o próprio 210, a gente já pega o próprio 105, puxa o próximo divisível dele, número primo, no caso aqui é o 5, e vai fazendo a mesma coisa com todos os resultados.
A partir daí, a gente tendo os resultados das divisões, multiplicando todos eles, a gente já chega a nossa chave, né? O número que a gente estava procurando. Então, desculpa a forma de explicação aí, pessoal. Eu não sou muito bom para isso. Mas vocês podem estar conferindo pessoalmente, tá, os exemplos todos certinho, podem estar lendo. Como eu disse inicialmente, falta agregar bastante coisa ainda no trabalho, dar mais informações, mas acredito que até onde está aí no momento dá para compreender legal. Então agradeço mais uma vez, se gostarem aí, dá o joinha, compartilhem por favor. E até a próxima.